Olá, librianos, librianas, bem-vindos ao canal Despertar da Paty. Eu sou a Paty. Hoje a gente vai estar fazendo uma leitura para relacionamento amoroso para os librianos. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para vocês nesse mês de abril. Lembrando que as leituras são coletivas e intuitivas, por esse motivo pode ser que não ressoe totalmente com a sua energia. Pegue só aquilo que ressoar para você. O que não ressoar você entrega para o universo, tá tudo certo. Dê uma olhada também nos seus signos sortes do mapa, ascendente, Vênus. Lá pode ter uma informação a mais para vocês. Convido a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal, para que vocês não venham perder nenhuma leitura que eu postar. Essa leitura a gente vai estar começando com uma energia geral para o mês de abril, para os librianos. E aí depois a gente vai fazer uma leitura para os librianos comprometidos e depois os librianos solteiros. Desejo que seja uma linda leitura, boa sorte a todos vocês librianos. Uma energia principal aqui para o mês de abril, para relacionamento amoroso. O que a espiritualidade tem para falar para os librianos nesse mês de abril? Já virou aqui, nós temos a carta dos amantes. O arcano maior aqui dos amantes, é um mês de decisão, é um mês de escolhas, librianos. Aqui, essa escolha, vocês vão estar mais focados no seu emocional. Patrícia, eu vou buscar aqui um equilíbrio emocional dentro do meu relacionamento, comigo mesmo, né? Então aqui com a carta dos amantes, librianos, vocês buscando um caminho, fazendo uma escolha. Para aqueles que já... Patrícia, eu comecei um relacionamento recentemente, a gente tá ficando aqui com a carta dos amantes, vocês decidindo se continua dentro desse relacionamento ou se vocês finalizam. Para outros de vocês, vocês dando um passo à frente dentro desse relacionamento. Patrícia, não, a gente estava só ficando e agora eu decidi namorar, assumir um compromisso com essa pessoa. Para aqueles que já estão dentro de um relacionamento, librianos, nesse mês de abril é um mês de equilíbrio, tá? É um mês de decisão. Patrícia, eu estou passando por uma fase de dificuldade dentro do meu relacionamento. E agora, com a carta dos amantes aqui, eu tenho que escolher. Ou eu finalizo o meu relacionamento, ou não, Patrícia, eu não quero finalizar, mas eu decidi aqui que eu vou trabalhar para transformar essa situação. Então aqui, librianos, nesse mês de abril, é um mês de decisão, de escolhas, tá? Vamos ver o que mais nós temos. Carta da lua. Carta do 8 de ouros. Carta da morte. Carta do 10 de espadas. Carta do 8 de copas. E carta do 2 de espadas. Então, vamos lá, librianos, energia para quem está num relacionamento amoroso nesse mês de abril. A gente começa com a carta da lua. Cuidado aqui com as ilusões, tá? A carta da lua, ela fala de ilusões, ela fala de vocês não estar vendo as coisas com clareza. Aqui, com a carta do 10 de espadas. Patrícia, eu tô cansado, cansada. Aqui, meu relacionamento hoje está passando por uma fase de muito desgaste, de muitas dificuldades. Para alguns de vocês aqui, gente, com a carta da lua e a carta do 10 de espadas, para alguns de vocês, vocês podem estar passando aí por algum problema emocional. E isso está interferindo dentro do relacionamento. Seja você, seja o seu parceiro ou parceira. Como assim, Patrícia? Pode ser uma depressão, crises de ansiedade, insônia. Patrícia, e aí acaba que tá difícil o relacionamento. Eu não estou conseguindo focar totalmente dentro do relacionamento. Então, assim, esse problema que eu estou passando comigo mesmo, emocionalmente, tá abalando o relacionamento. Com a carta aqui do 8 de ouros e a carta do 8 de copas. Para alguns de vocês aqui, vocês pensando sim em finalizar esse relacionamento. Só que lembra que eu falei lá atrás, no início, com a carta dos amantes? Patrícia, eu preciso tomar uma decisão. Para alguns de vocês aqui, gente, Patrícia, eu não quero finalizar meu relacionamento. Realmente, a gente está passando por uma dificuldade, está passando por uma fase difícil, mas eu quero tentar um pouco mais. Com a carta do 8 de ouros, eu vou trabalhar dentro dessa situação. Então, eu vou conversar com o meu parceiro ou parceira, vou expor para ele essas dificuldades que eu estou passando, emocionais, né? Como eu falei, para alguns de vocês, vocês estão sim com algum tipo de problema emocional, né?
depressão, insônia, ansiedade. Então aqui eu vou expor para ele ou para ela que eu estou passando por uma fase difícil, porém aqui eu não quero finalizar o relacionamento. Vamos trabalhar, vamos tentar. Aqui, gente, a necessidade de uma comunicação, tá? A necessidade aqui de eu ser verdadeira com o meu parceiro aqui, para não abrir espaço para ele criar ilusões na cabeça dele. Ah, tá afastado porque tem outra, porque não quer mais o relacionamento. Enfim, aqui eu ser verdadeira comigo mesmo, mas também com ele ou com ela, e expor, olha, eu estou passando por um problema e realmente está interferindo dentro do relacionamento, mas eu não quero finalizar, eu quero trabalhar pra gente manter esse relacionamento, tá? Então aqui, gente, mais do que vocês tomarem uma decisão, é vocês entenderem o que vocês estão passando, o que significa esse relacionamento para vocês. Porque esse problema aqui, como eu falei, para alguns de vocês, uma energia muito forte, você está passando por algum problema emocional, mas às vezes pode ser um problema no trabalho, com a carta do 8 de ouros e 10 de espadas. Patrícia, eu tô trabalhando muito, eu tô muito cansada, eu tô muito desgastada, então eu tô fazendo muitas horas extras, eu tô tentando uma promoção, ou a gente tá numa fase difícil financeira e eu tô me dedicando mais e realmente eu tô deixando o relacionamento de lado. E aí, aqui, para alguns de vocês, se não for você, o seu parceiro ou parceira tá pensando em virar as costas. Por quê? Acha que você não quer mais. Você não tá nem aí pro relacionamento. Por isso, lá com a carta dos enamorados, a necessidade de eu tomar uma escolha. E qual é essa escolha, Patrícia? Eu ouvir os meus sentimentos. Com a carta dos amantes aqui. Não, eu vou ouvir as minhas emoções, eu vou tomar uma decisão com o coração. Eu vou expor para ele ou para ela os meus reais sentimentos, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E aqui, para a gente tentar trabalhar e transformar essa situação. Ok? Carta da morte, carta do 2 de espadas. Para alguns de vocês, como eu falei, existe aqui uma finalização, tá? Carta da morte aqui, carta do 2 de espadas, carta dos enamorados. Patrícia, existe sentimento? Sim, existe. Existe sentimento aqui. Porém, vocês estão passando por uma fase muito difícil. Para alguns de vocês aqui, gente, vocês já vêm pensando aqui se continua dentro do relacionamento ou não. Patrícia, eu já venho pensando, eu já venho avaliando a situação. Com a carta do 10 de espadas e a carta da morte, para alguns de vocês, vocês decidem finalizar o relacionamento definitivamente. Por quê? Patrícia, aqui eu já tentei. Eu já trabalhei aqui nessa situação, a gente já sentou, já conversou, já tentou transformar, porém aqui eu não vi uma transformação. E aqui com a carta da morte eu finalizo definitivamente esse relacionamento. Chegou num ponto aqui que não dá mais. Chegou num ponto, o desgaste aqui do relacionamento, que por mais que tenha sentimentos, não vale mais a pena manter. E aqui para alguns de vocês, vocês finalizando o relacionamento definitivamente. Para outros de vocês aqui, com a carta dos amantes, carta da morte e carta do 8 de ouros. Patrícia, eu decidi finalizar essa fase de dificuldade. Eu vou sentar com meu parceiro, a gente vai conversar, vai expor o que cada um tá sentindo para a gente trabalhar, para a gente finalizar essa fase de dificuldade e entrar numa fase mais positiva. Então, para alguns de vocês, existe a finalização definitiva do relacionamento, porém, para outros de vocês, existe uma finalização de uma fase difícil, tá? E aqui vocês pegando, não, vamos tentar, vamos transformar. Existe uma transformação? Sim, existe, mas aqui, em primeiro lugar, eu vou ter que ser muito verdadeira comigo mesmo, com os meus sentimentos. Para alguns de vocês aqui, gente, vocês já chegaram num ponto que eu não vejo mais uma saída, Patrícia. Eu não quero mais tentar, ou eu já tentei, já fiz tudo que podia, mas eu não vejo uma transformação no relacionamento. E aí eu decido finalizar definitivamente. Para outros de vocês aqui, gente, nesse mês de abril, cuidado com interferência de terceiras pessoas dentro do relacionamento. Com a carta aqui da lua, cuidado com as ilusões. Eu vejo aqui, com a carta da lua, 2 de espadas. A interferência de terceiras pessoas. E essa interferência pode ser uma mãe, um pai, um amigo, uma amiga. Aqui, colocando coisas na sua cabeça que não existe. Exemplo. Ah, o meu parceiro ou parceira, Patrícia, está distante, está fazendo muitas horas extras, trabalhando muito.
E aí eu comentei com um parente ou com um amigo, e aí vem falar, não, porque não quer mais, porque tem outro, tem outra, não quer mais, é conversa, é mentira. E aqui vocês se deixando levar aqui por terceiras pessoas. Cuidado com as ilusões. Lembra que eu falei? Tá te incomodando a situação? Tá me incomodando, Patrícia. Eu vou sentar com o meu parceiro ou parceira, a gente vai conversar. A gente vai expor, eu vou expor para ele ou para ela, eu vou perguntar o que está acontecendo, o que tem, por que ele se afastou, por que ele ou ela está diferente, e aqui eu vou entender. Tanto os sentimentos dele quanto os meus. E a gente vai conversar. Conversou, Patrícia, deu certo, a gente finaliza uma fase de dificuldade e entra numa fase mais positiva. Patrícia, a gente sentou, conversou e viu que eu não dá mais, ou eu não quero mais, ou ele ou ela não quer mais, a gente vai finalizar. Mas aqui, cuidado para vocês não finalizarem uma situação por causa de interferência de terceiras pessoas. Carta do em casa, carta das surpresas, carta da união, carta da lua de novo, mais uma vez, cuidado com as ilusões, gente. E a carta do em casa, cuidado com pessoas interferindo dentro do seu relacionamento. E aqui o em casa, gente, são pessoas que são próximas. É um parente que vai na sua casa, que frequenta a sua casa, que conhece muito do seu relacionamento. Ou é um amigo que você comenta muito. Cuidado aqui com ilusões. Para alguns de vocês aqui, nesse mês de abril, pode ser que vocês se deixam levar por situações, por pessoas. E aqui vocês chegarem a finalizar o relacionamento. Com a carta da união e surpresas aqui. Existe aqui sentimento. Patrícia, existe uma renovação? Sim, existe. Com a carta dos amantes. Não, Patrícia, eu decidi aqui, eu vou tentar. Eu vou finalizar com a carta da morte essa fase de dificuldade. Mas mais do que isso, aqui eu preciso tomar uma decisão. Eu vou escolher. Eu estou disposto a trabalhar dentro desse relacionamento? Eu estou disposto a trazer uma renovação? Sim, eu vou lá e vou trabalhar e vou trazer essa renovação. Não, Patrícia, eu vi que eu não quero mais, eu vou finalizar. Tá? Então, assim, aqui, nesse mês de abril, librianos, a necessidade de uma escolha. Mas, principalmente, cuidado com as ilusões. Cuidado para vocês não tomarem decisões impensadas. Se deixando levar aí por terceiras pessoas. Ah, não, mas... E se tá assim, afastou, não, porque tem outro, tem outra. E lembra que eu falei para alguns de vocês, vocês estão passando por algum problema emocional, crise de ansiedade, depressão, insônia. Patrícia, não sou eu, pode ser o seu parceiro ou parceira. E por isso esse afastamento. E aí, em vez de você ir lá, dar oportunidade para ele ou para ela dizer o que está acontecendo, você simplesmente se deixando levar por terceiras pessoas. E aí, Patrícia, eu decidi cortar. Eu vou finalizar o relacionamento. E lá na frente, gente, vocês vão se arrepender. Cuidado aqui com as decisões que vocês vão tomar dentro do relacionamento nesse mês de abril. Carta dos caminhos, carta da cruz, carta dos livros, carta da âncora. Vamos lá, lembra que eu falei carta dos caminhos, carta dos amantes. Mais uma vez, eu tendo que escolher um caminho. Eu tendo que tomar uma decisão nesse mês de abril. Aqui, para alguns de vocês, com a carta da cruz e o 10 de espadas. Patrícia, esse relacionamento se tornou um fardo, um peso. Aqui eu já tentei, já conversei, a gente já tentou fazer terapia, tentou conversar aqui, mas chegou num ponto que não dá mais. Eu não vejo mais uma transformação. Eu cheguei num ponto que eu cansei. E aqui existe sim uma finalização com a carta da morte. Porém, essa finalização não acontece do nada. Aqui, com a carta dos livros, eu vou abrir o livro. Eu vou sentar com o meu parceiro ou parceira e vou expor para ele. Aqui, gente, com a carta da âncora, é um relacionamento estável, é um casamento, é um relacionamento de muito tempo. Então, eu não vou finalizar do nada. Aqui com a carta dos livros eu vou conversar, eu vou me comunicar. Eu vou entender o que está acontecendo. Para outros de vocês aqui, gente, pode ser que com a carta da lua, com a carta dos caminhos, vocês em dúvida aí entre outra pessoa. E aqui, gente, para alguns de vocês,
essa outra pessoa pode estar relacionada ao seu passado. Ou você já se relacionou com essa pessoa no passado, ou tinha um flerte, enfim. Patrícia, eu tô num relacionamento e de repente agora tem uma surpresa aí. Uma pessoa do passado retorna no meu caminho, né? E aí aqui eu tô passando por uma fase de dificuldade dentro do meu relacionamento. Lembra que eu falei, tá? Um peso, tá difícil, a gente tá passando por uma fase de dificuldades, de muitas brigas. Eu tô pensando sim em finalizar e aí essa pessoa retorna no meu caminho. E agora, Patrícia, eu tô em dúvida se eu continuo no meu relacionamento que eu estou ou se eu me abro, finalizo e volto com essa pessoa do passado, porém com a carta da lua. Cuidado com as ilusões, tá? Aqui, gente, para alguns de vocês aqui, essa situação, essa pessoa não está sendo totalmente clara com você. Existe uma situação aqui que você não tá vendo. Exemplo, Patrícia, essa pessoa me falou que finalizou recentemente um relacionamento. E aqui para alguns pode ser que depois você descobre que a pessoa não finalizou o relacionamento, tá com você e tá com outra pessoa. Para outros, Patrícia, que ele ou ela falou que a gente lá atrás não deu certo porque essa pessoa tinha um vício, ou me traiu, ou era uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, eram muitas brigas, e agora ele ou ela falou que mudou. Só que aqui, mais uma vez, essa pessoa não está sendo totalmente verdadeira com você. Então, cuidado aqui, gente, para vocês não finalizarem um relacionamento por ilusão. Ai, Patrícia, mas ele ou ela é muito bonito, muito bonita, muito sexy, e eu já tô numa fase difícil dentro do meu relacionamento mesmo. Para alguns de vocês aqui, vocês podendo até iniciar aqui um relacionamento extraconjugal com essa pessoa. E aí depois, gente, o seu parceiro ou parceira descobrir, ele ou ela não vai perdoar. E aqui depois vocês se arrependendo dessa escolha, não tendo como voltar atrás, ok? Carta dos enamorados novamente, carta do mundo, carta do louco. Mais uma vez, carta dos enamorados duas vezes aqui. Necessidade de uma escolha, necessidade de buscar um caminho, uma transformação nesse mês de abril dentro do relacionamento. Patrícia, essa transformação chega? Sim, com a carta do louco e do mundo. Uma transformação, uma renovação. Com a carta do louco aqui, Patrícia, eu decidi que eu não quero finalizar meu relacionamento. Eu vou tentar. Aqui com a carta do louco, eu vou dar um salto de fé. Então aqui eu vou sentar, eu vou trabalhar dentro dessa situação, eu vou buscar trazer uma leveza para dentro do relacionamento, né? Se a gente estava meio afastado, não estava conversando, não, vamos dar uma volta, vamos conversar, vamos fazer coisas do casal, vamos tentar aqui resgatar o sentimento, porque existe sentimento entre vocês aqui com a carta dos amantes, mas vocês estão passando por uma fase de dificuldade. Existe uma transformação? Sim. Essa transformação acontece do nada? Não, aqui eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me dedicar, eu vou buscar aqui uma renovação, eu vou buscar aqui uma finalização com a carta da morte do mundo, eu finalizar um ciclo de dificuldade e começar um novo ciclo, sem interferência de terceiras pessoas, sendo mais transparente, abrindo o livro aqui para o meu parceiro ou parceira, expondo para ele o que está acontecendo. Para alguns, mais uma vez, olha, eu tô passando por uma fase de dificuldade. Tô com depressão, eu tô tendo crise de ansiedade. Não, vamos lá. Vou buscar ajuda, em primeiro lugar. Vou buscar uma terapia, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, enfim. E eu vou ser verdadeira com meu parceiro ou parceira. Olha, eu tô distante porque eu tô passando por um problema de saúde. Eu não quero finalizar, não é porque eu tenho outra, mas realmente tá difícil para mim, nesse momento, dar atenção que você merece dentro do relacionamento. E aqui a gente finaliza uma fase de dificuldade e começa uma fase mais positiva dentro do relacionamento, de maior comunhão entre o casal. Aqui não tem segredos. Aqui eu sendo verdadeira com ele ou com ela, ok? Mas para alguns de vocês, como eu falei, Patrícia, eu já tentei, já conversei, já tentei transformar aqui o relacionamento, só que eu vi que não dá mais. E para alguns de vocês aqui, com a carta do louco e do mundo, eu realmente finalizando um ciclo. Patrícia, o melhor foi finalizar, foi cada um seguir seu caminho.
né? Não dá mais, a gente já tentou, já buscou, só que chegou num ponto aqui, com a carta do mundo e da morte, chegou esse ciclo com essa pessoa dentro desse relacionamento, finalizou definitivamente. Então agora cada um segue o seu caminho. E aqui, Patrícia, eu vou dar um salto de fé com a carta do louco, eu vou seguir. A carta do louco aqui é cano de número 0. Eu vou começar do 0 aqui, Patrícia. Por mais que eu tenha sentimentos por essa pessoa, só que chegou num ponto que não dá mais para manter esse relacionamento. Então aqui cada um segue o seu caminho. Ok? Vamos ver aqui qual que é a mensagem final para os librianos comprometidos. Mantenha-se otimista. O pensamento positivo e a fé vão trazer romance à sua vida. Você é um ser espiritual eterno, passando por experiências na escola da vida com um objetivo de evoluir. O universo nunca o abandona. Se você se mantiver em sintonia com o amor universal, que é emanado constantemente, atrairá um relacionamento verdadeiro e saudável. Por isso, nunca desista, lembrando-se sempre de que, para o amor de outra pessoa entrar na sua vida, é preciso que você se ame primeiro. A atitude de amar a si mesmo prepara a pessoa para se colocar confortavelmente num relacionamento a dois. Então, lembra que eu falei lá, a energia principal dos amantes, de escolha, de eu escolher um caminho, de eu tomar uma decisão. Para alguns de vocês aqui, como eu falei, por mais que tenha sentimentos dentro desse relacionamento, para alguns chegou num ponto que não dá mais. O relacionamento se tornou uma cruz, Patrícia. Se tornou um fardo. Esse relacionamento hoje está me trazendo um desequilíbrio emocional. Essas crises de ansiedade que eu tô tendo, essa insônia, é por causa do relacionamento. Tá sendo um relacionamento de muitas brigas, de muitas discussões, e aqui chegou num ponto que não dá mais para manter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher por mim. Aqui eu vou finalizar o relacionamento? Sim. Mas por quê? Porque aqui eu tô escolhendo o meu amor próprio, o meu bem-estar emocional. Aqui esse relacionamento está me trazendo um desgaste. Então aqui eu decidi finalizar. O que eu podia fazer para manter o relacionamento, eu fiz. Só que chegou no momento aqui que esse ciclo dentro desse relacionamento, ele finalizou. Lembra lá da carta do mundo. Para outros de vocês, Patrícia, a minha decisão é, eu vou mudar. Eu vou dar aqui um salto de fé. Lembra lá de novo com a carta do louco. Eu vou aqui, Patrícia, dar um salto de fé. Não, eu vou tentar. Mas em primeiro lugar aqui, eu tenho que olhar para mim, para as minhas emoções. Entender quais são os meus reais sentimentos. Eu estou disposta a tentar um pouco mais? Eu estou feliz? Essa pessoa é a pessoa que eu desejo para o meu caminho? Ou chegou num ponto que não dá mais? Ou melhor é seguir o meu caminho e começar do zero? Para alguns de vocês aqui existe uma finalização definitiva, mas para outros de vocês, vocês vão começar do zero dentro desse relacionamento. Fulano, vamos deixar o passado para trás? Vamos deixar as brigas, as discussões, as interferências de outras pessoas e vamos tentar novamente? Porém aqui, sendo mais claro, mais verdadeiro. Aqui com a carta dos caminhos, a carta da união. Existem caminhos para transformar, mas aqui precisa ser os dois juntos, os dois querendo a mesma coisa. Ok? Essa é a energia que eu tenho para, desculpa, os librianos comprometidos. Vamos estar vendo agora os librianos solteiros. O que a espiritualidade tem para falar para os librianos solteiros? Existe a chegada de uma nova pessoa, existe o retorno do passado. Aqui já com a carta dos amantes, eu tendo que tomar fazendo uma decisão, Patrícia, fazer uma escolha. Para alguns de vocês aqui, librianos solteiros, existe o retorno do passado e eu tendo que escolher. E agora? Eu volto com esse passado ou sigo o meu caminho? Ou vou em busca de algo novo, de uma nova parceria, de um novo relacionamento? Ou eu vou ficar um tempo sozinho, sozinha, comigo mesmo, me curando aqui do passado, focando mais no meu bem-estar? O que temos aqui para os librianos solteiros? 9 de espadas, carta do Hierophante,
5 de copas, carta da estrela, cavaleiro de espadas, carta do 5 de espadas. Então, vamos lá, gente. Aqui, carta do 9 de espadas, né? E a carta do 5 de copas. Para alguns de vocês, vocês ainda chorando o leite derramado aqui, a finalização do relacionamento. Lembra lá que eu falei com a carta dos enamorados, a necessidade de uma escolha, de uma decisão. Patrícia, eu ainda tô chorando aqui a finalização desse relacionamento. Para alguns de vocês aqui, vocês parados aqui, esperando, sofrendo aqui pelo passado. Ai, porque se eu tivesse feito isso, tivesse falado aquilo, se eu tivesse agido de tal forma, ou se eu não tivesse agido, às vezes o relacionamento, a gente ainda estaria junto. Só que essa estagnação de vocês aqui, trazendo um desequilíbrio emocional para vocês. Carta do 9 de espadas. Patrícia, eu tendo crise de ansiedade, insônia. E aqui com a carta do 5 de espadas. Momento de decisão. Será que não é o momento de eu recuar? Será que não é o momento de eu seguir o meu caminho? E desistir? Porque aqui, gente, eu estou sofrendo, eu estou esperando que uma pessoa reconheça o meu valor, que ela reconheça que eu sou a melhor opção. E enquanto isso, eu tô aqui sofrendo. Minha vida tá parada. E aqui, para alguns, eu tô dando murro em ponta de faca. Para alguns de vocês aqui, eu estou chorando aqui pelo passado, Patrícia. O passado já tá até em outra situação, em outro relacionamento. Então, aqui, gente, nesse mês de abril, a necessidade de tomar uma decisão, de escolher. Para alguns de vocês aqui, vocês estão perdendo o tempo de vocês, porque a pessoa do passado já está em outra. Patrícia, quer dizer que ele ou ela não vai voltar? Né? Aqui, até o momento, não existe a energia do retorno do passado. Pelo contrário, aqui vocês descobrindo que essa pessoa está em outro relacionamento. Carta do Papa aqui dos amantes. Patrícia, chegou até mim que o meu ex ou a minha ex está em um outro relacionamento, tá bem, tá, né, postando foto nas redes sociais, tá fazendo planos para o futuro, para alguns até para casar. E aqui eu sofrendo aqui, perdendo o meu tempo, chorando por uma situação que não vale a pena. Ai, Patrícia, mas e aí? Existe a chegada de uma nova pessoa? Sim, existe a chegada de uma nova pessoa no caminho de vocês. Para alguns de vocês aqui, gente, essa nova pessoa pode vir a ser do signo de Aquário, tá? Ou ter esse signo forte no mapa. Com a carta do Cavaleiro de Espadas, a espiritualidade vem falar, é o momento de você se abrir para o novo. Para alguns de vocês aqui, gente, essa pessoa que vocês conhecem pode ser através de amigos em comum. Patrícia, eu fui numa festa na casa do meu amigo, da minha amiga, e lá eu conheci essa pessoa. Para alguns pode ser que essa pessoa seja um parente do seu amigo, da sua amiga. E aqui essa pessoa traz uma energia diferente e agora eu vou ter que tomar uma decisão. Eu continuo chorando aqui pelo passado ou eu me jogo nesse novo? E aqui essa pessoa traz uma renovação, tá? Para alguns de vocês aqui, caso vocês apostem nesse relacionamento, no futuro se tornando um relacionamento estável e até mesmo um casamento. Ok? Para outros de vocês aqui, librianos, pode ser que essa nova pessoa que vocês conheçam, ela ou ele finalizaram um relacionamento recentemente. Era um casamento, era um relacionamento de muito tempo, e agora essa pessoa finalizou. E aí, Patrícia, eu conheci essa pessoa, mas eu fico na dúvida aqui. Será que vale a pena? Será que aqui essa pessoa realmente finalizou? Ou e se eu der uma chance, amanhã a gente começa a namorar, ficar junto e depois ela ou ele volta com o passado? E aqui, gente, na energia do Cavaleiro de Espadas, eu vejo ele seguindo em frente. Não tendo aqui essa energia dessa pessoa retornar com o passado. Ok? Aqui, ele ou ela vem na energia do novo, da renovação. Ele ou ela vem em busca de um novo caminho. Ok? Vamos ver aqui o que mais nós temos para os librianos solteiros. Então, aqui, gente, para alguns de vocês, vocês vão ficar na dúvida por causa do passado. Para alguns, vocês ainda estão chorando aqui o passado.
Para outros de vocês, vocês vão ficar na dúvida porque essa pessoa finalizou um relacionamento recentemente e vocês na dúvida se essa pessoa não vai voltar com o passado. Carta do passado, amor perdido, carta da pessoa perigosa, carta da união e carta do em casa. Confirmando aqui, a carta do passado, pessoa perigosa em casa. Essa nova pessoa, gente, realmente finalizou um relacionamento aí recentemente. Aqui, ele ou ela não pensa em voltar com essa pessoa do passado. Por quê? Porque lá no passado foi um relacionamento difícil. Foi um relacionamento de brigas, de manipulações. E essa pessoa aqui, ela se libertou. Com a carta da estrela, ela conseguiu curar. Ela conseguiu sair desse relacionamento. Para alguns, foi até um relacionamento abusivo. E agora, ele ou ela busca uma união verdadeira, estável. Então, aqui, essa pessoa que vocês conhecem, librianos, essa pessoa finalizou um relacionamento, mas não foi um relacionamento fácil, foi um relacionamento difícil. E agora aqui, para alguns, eles estão se curando. Com a carta da estrela, fala sobre cura emocional. Então aqui, ele ou ela está num processo de cura, de transformação, e aqui eles buscam o quê? Um relacionamento que traga uma estabilidade emocional, que traga uma segurança. E aqui, como eu falei, para alguns de vocês, esse relacionamento no futuro se tornando até um relacionamento estável, um casamento, ok? Claro, a decisão final é de vocês, mas aqui a espiritualidade vem falar, olha, essa pessoa que você conhece, libriano, ele ou ela não traz aqui um retorno com o passado, pelo contrário. Por quê? Porque o passado dele ou dela foi um passado de muitas dificuldades e aqui ele ou ela custou a se libertar. E agora busca um relacionamento que traga uma segurança, que traga uma estabilidade emocional. Carta da torre, carta da montanha, carta do jardim, carta da chave. Para alguns de vocês aqui, librianos, com a carta da torre e da montanha, vocês estão aqui há muito tempo sozinhos, né? Embora lá para alguns vocês ainda estão chorando o leite derramado da finalização, mas para muitos de vocês aqui, vocês estão muito tempo sozinhos. Então, quando essa pessoa chegar com a carta do jardim aqui, fala do encontro, vocês vão ficar com o pé atrás, sim. Com a carta dos amantes, Patrícia, eu vou ter que escolher, faz tanto tempo que eu tô sozinha, será que é seguro eu confiar? Será que é seguro eu me entregar para um novo relacionamento novamente? Eu tenho medo de me magoar, medo de me machucar novamente. E aqui, com a carta da chave, a espiritualidade vem falar, olha, é o momento de você tomar uma decisão. É o momento de você se curar com a carta da estrela. É o momento de você se permitir. Aqui com a carta do Papa, da estrela e a carta da chave, a espiritualidade vem falar, olha, essa nova pessoa que chega no seu caminho, ela vem trazendo uma cura, ela vem trazendo um equilíbrio. Mas aqui a chave está na sua mão. A decisão final é sua. Mas aqui a espiritualidade vem falar, olha, é o momento de você se permitir vivenciar algo novo. Patrícia, eu quero esperar o passado, tá tudo bem. Mas não feche as portas para o novo. Não serve para um relacionamento, mas serve para uma amizade. Então aqui é o momento de vocês saírem dessa torre aqui e se permitir vivenciar algo novo. Você se permitir fazer novas parcerias, novas amizades, um novo relacionamento amoroso. É o momento de você confiar. É o momento de você viver. Mas isso só depende de você. Com a carta dos amantes e a carta da chave. A escolha final é sua. O que a espiritualidade vem falar, olha, é seguro você se permitir. É seguro você sair dessa torre e se abrir para o novo. Ok? Vamos estar vendo aqui o que mais nós temos para os librianos solteiros. Patrícia, e o passado? Aqui, gente, não existe o retorno do passado para vocês, tá? Existe aqui o novo, existe aqui vocês virando as costas definitivamente para o passado, ok? Vamos ver aqui.
O que mais? Carta da sacerdotisa, carta dos enamorados novamente e carta do eremita. Carta dos enamorados novamente. Momento de escolha, momento de decisão, momento de você seguir as suas emoções, momento de você seguir o seu coração. É o momento de você acreditar. Com a carta do eremita aqui, é o momento de você sair dessa fase de solitude, de aprisionamento. Com a carta lá da torre e da montanha. Patrícia, eu não permito ninguém chegar, né? Eu fico lá escondidinho. Não, aqui é o momento de eu me libertar. Eu ter sabedoria aqui com a carta do eremita e falar, não, agora eu consigo sair desse aprisionamento que eu estava vivenciando. Então aqui é o momento de você ser sábio, sábia e seguir as suas emoções. Se permitir vivenciar algo novo. Aqui, gente, mais uma vez, com a carta da sacerdotisa, é o momento de você olhar para você. O momento de você cuidar das suas emoções. Não, eu vou me permitir, eu vou olhar para dentro. A chave está na minha mão, a chave da mudança. Só depende de mim. E aqui eu acreditar, aqui eu ter fé na minha espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade vai além de religião, aquilo que você acredita, de que, primeiro, eu não estou sozinho, sozinha. A espiritualidade aqui me dando caminhos para eu seguir, para eu sair dessa fase de solidão, de tristeza. Mas aqui eu entendendo que a decisão final é minha. Eu preciso querer sair dessa torre, eu preciso querer aqui me permitir vivenciar. Ok? Vamos estar vendo aqui qual que é a mensagem final da espiritualidade para os librianos solteiros nesse mês de abril 2026. Mensagem final para os librianos solteiros nesse mês de abril. Não é o momento certo. Às vezes a vida nos apresenta tantas responsabilidades e desafios que se torna difícil investir tempo e energia em um relacionamento. É perfeitamente normal e compreensível sentir-se sobrecarregado e incapaz de assumir um novo compromisso emocional neste momento. Priorizar suas responsabilidades e cuidar de si mesmo é crucial. Lembre-se, está tudo bem em dar um passo atrás em relação aos relacionamentos quando a vida está muito agitada. Cuidar de si mesmo e de suas responsabilidades é uma forma de amar a si mesmo, respeitar o seu momento e os seus limites e poder criar as bases para um futuro relacionamento quando você se sentir mais preparado. Então lembra lá que eu falei para vocês, com a carta dos enamorados, a carta da sacerdotisa e do eremita. Patrícia, eu vou olhar para mim, para as minhas emoções. Eu vou ter aqui a sabedoria de entender. Eu estou pronta para vivenciar um novo relacionamento? Aqui a chave está na minha mão. Aqui para muitos de vocês, gente, quando eu falei lá atrás, é um momento de escolha, é um momento de decisão, é vocês decidirem. Para alguns de vocês, vocês estão dando murro em ponta de faca, esperando o passado, sendo que o passado já está até em outro relacionamento. Para outros de vocês, aqui é o medo. Não, Patrícia, eu vou ficar sozinha ou sozinha porque eu tenho medo de conhecer novas pessoas. E o medo é positivo? Sim, quando o medo é positivo, quando o medo me deixa alerta. Patrícia, eu conheci uma nova pessoa, então eu não vou me jogar de cabeça no início, eu vou conversar, eu vou conhecer, vamos sair, vamos conversando, vamos criar aqui um vínculo, vou entender o que eu quero, o que a pessoa quer, para depois a gente transformar num relacionamento. Mas quando o medo é negativo, quando ele me proíbe de agir, quando ele não me paralisa. E aqui a espiritualidade vem falar, é o momento de você se permitir. Lembra que eu falei, não serve para num relacionamento? Patrícia, eu não quero me relacionar. Tá tudo bem, mas serve como uma amizade. Se permita vivenciar algo novo. Se permita escolher viver. Cuidando aqui das suas emoções. Então, é o momento aqui de você escolher por você mesmo.
escolher a sua satisfação, a sua alegria, o seu bem-estar, ok? Essa é a energia que eu tenho para vocês, librianos, nesse mês de abril. Desejo que seja um mês abençoado a todos. Convido a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. Para leituras particulares, informação na descrição do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!